Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao programa Escolha Jesus. Eu sou o professor Daniel Braga e o tema que iremos estudar hoje será a teologia de Gênesis a Apocalipse. Já estamos na nossa segunda aula do curso Teologia para o Tempo Presente. Então eu te convido, vem comigo porque iremos iniciar. Bíblias em mãos? Para que nós possamos assim compreendê-la, nós devemos buscar ao Senhor. Eu te convido, onde você está, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o Senhor. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, Pai amado, te agradecemos pelas bênçãos concedidas nas nossas vidas. Neste momento iremos estudar a Tua Palavra. Queremos te pedir sabedoria dos altos céus, em nome de Jesus. Amém. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo e no primeiro versículo. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. O livro de Gênesis é o livro da criação. Aqui relata que Deus fez toda a sua obra em 6 dias e ao 7º dia ele descansou. Deus colocou o primeiro casal no jardim do Éden para ali cuidar daquele jardim. Porém, o homem cai em pecado e é expulso do jardim. A Bíblia nos mostra que o primeiro casal tiveram que ter 2 filhos, Caim e Abel, onde o mais velho mata o mais novo e foge da presença de seus pais. Porém, o primeiro casal tem outros filhos e passam a gerar mais e mais filhos. E de Adão e Eva, o descendente de Adão veio a ser Sete. De Sete veio Enos, de Enos veio Cainã, de Cainã veio Malaléu, de Malaléu veio Jared, de Jared veio o 7º depois de Adão, que foi Enoque. De Enoque veio Metusalém, ou Matusalém. De Matusalém veio Lameque, e de Lameque veio o 10º, Noé. 10 gerações de Adão até Noé. Um período aproximadamente de 1656 anos. E com isso que acontece nessas 10 gerações, o homem recém-saído das mãos do Criador perfeito, chega a uma situação, em 10 gerações, que o seu pecado chega até o trono de graça de Deus e Deus resolve levar o mundo a juízo. Deus envia o dilúvio e assim poupa a família de Noé. De Noé vêm seus descendentes, Sem, Cã e Jafé. Nós iremos apenas acompanhar a linhagem de Sem, que é chamado de Semita. Dos Semitas veio um homem chamado Abrão, no qual Deus mudou seu nome para Abraão e fez uma grande promessa àquele homem, dizendo que a sua descendência seria numerosa, assim como as estrelas do céu. De Abraão veio Isaque e de Isaque veio Jacó. De Jacó, Deus muda o seu nome para Israel e Israel tem 12 filhos homens, no qual se torna as 12 tribos de Israel. Seu primogênito com Raquel, José, é vendido por seus irmãos para o Egito. Chegando no Egito, ele passa por alguns dissabores e vai parar no cárcere. E do cárcere, Deus eleva ele, tirando ele da prisão e coloca ele como governador do Egito. Ele, como governador do Egito, ele leva seu pai e seus irmãos para morarem ali no Egito. E a sua descendência, assim como Deus prometeu, foi numerosa, chegando ao ponto de crescer de tal maneira que os egípcios passaram a ter ciúme de tantos descendentes que aquele povo tinha. Passa-se 400 anos. Chega um faraó que não conhece a história de José e passa a aprisionar os descendentes de Abraão. E os descendentes de Abraão clamam ao Senhor. E o seu clamor chega até o trono de graça de Deus e Deus envia um libertador. Deus envia Moisés, que através de prodígios divinos consegue libertar o povo de Deus do Egito. E assim leva ele para uma nação que Deus prometeu, uma cidade que mana leite e mel. Essa viagem durante o deserto até chegar nessa cidade duraria em torno de 40 dias. Porém, o povo era desobediente. O povo
era tão desobediente que essa viagem de 40 dias se tornou uma viagem de 40 anos no deserto. E daquelas pessoas que saíram do Egito, somente 2 delas conseguiram entrar na terra prometida, que foram Josué e Calebe. As outras pessoas que entraram foram descendentes do povo que saiu do Egito. Quando eles atravessam o Jordão e entram na terra prometida, a terra é conquistada e ali é dividida para 11 tribos, menos a tribo de Levi, que não levou herança, porque o Senhor é a sua própria herança. Depois de Josué, inicia-se o período dos juízes, um período de 350 anos que os juízes dominaram aquelas nações. E nós tivemos em torno de 14 juízes, onde o primeiro foi Otoniel e o último juiz foi Samuel. Samuel, um menino que foi chamado desde o ventre da sua mãe, abençoado, no qual Deus proporcionou para que Samuel fosse juiz, fosse sacerdote e fosse profeta. Ou seja, Samuel ele tinha uma função tríplice. Porém, naquela época, o povo pede um rei a Samuel. Samuel consulta o Senhor e Deus diz para Samuel o seguinte: Samuel, esse povo não está te rejeitando, está te rejeitando a mim. Eu irei enviar um rei para eles. E da menor tribo de Israel, da tribo de Benjamim, é chamado o rei Saul para ser rei daquele povo. Porém, Saul era um homem muito desobediente, um homem que endurecia o coração e não obedecia às ordens dos profetas. E acontece que Deus chega para Samuel e diz o seguinte: esse rei, ele tem que passar, e no lugar dele eu vou colocar um rei segundo o meu coração. E assim Deus chama Davi um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele em sua casa, em sua residência magnífica, ele observa que o templo do Senhor é um templo feito de tendas. O santuário ali era feito de tendas. Então, ele quer fazer um santuário para o Senhor. Porém, Deus não aceita o santuário dele, mas diz que quem iria fazer esse santuário seria seu filho. Passa-se Davi, assume em seu lugar o seu filho Salomão, e Salomão constrói um templo lindo, maravilhoso, um templo exuberante para o Senhor. Todo o seu reinado, Salomão, ele pede sabedoria ao Senhor, e o Senhor dá muita sabedoria a Salomão. Porém, após Salomão, reina em seu lugar o seu filho Roboão, que não tinha sabedoria e não pediu ao Senhor. Ele se consultou com os jovens da sua idade, e acontece que os jovens orientaram ele para o lado errado. E aquelas 12 tribos ali, aconteceu uma grande rebelião, no qual 10 delas se afastaram e ficaram somente duas tribos com Roboão. Roboão ficou na tribo de Judá, com Benjamim, tendo como capital Jerusalém, sendo chamado aquele reino de Reino do Sul. Do outro lado, acompanha Jeroboão as outras 10 tribos, que saem de lá, reinam em Israel, tendo como capital Samaria, sendo chamado de Reino do Norte. Porém, o que acontece depois da divisão dessas tribos, aconteceu muitas e muitas guerras, principalmente entre eles. Porém, no ano 722 a.C., os assírios invadem Israel e ali conseguem dominá-las, certo? E no ano 597, os babilônios invadem Jerusalém e conseguem conquistar Judá. E levam aquele povo cativo. Mas o que acontece? Acontece que o profeta Jeremias, ele profetizou que 70 anos o povo passaria cativo. Porém, depois de 70 anos, eles retornariam e construiriam novamente a cidade de Jerusalém. E foi o que aconteceu. 70 anos depois, um homem chamado Zorobabel lidera aquele povo, retorna e constrói as muralhas, constrói o segundo templo, o segundo santuário é construído, na época de Esdras, na época de Neemias. E esse templo, mais tarde, ele é reformado por Herodes, deixando ele bem mais amplo. Mas acontece que, chegando à plenitude dos tempos, o Senhor envia seu Filho ao mundo, e o Verbo se fez carne e habita em nosso meio. A palavra se
torna homem e assim traz a cada um de nós o plano da salvação. Vamos abrir aqui nossa Bíblia no livro de Lucas. Lucas, terceiro evangelho, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, e o versículo é o versículo 16, que diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume, no dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Em seguida, enrolou novamente o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos estavam com os olhos fixos em sua pessoa. Então ele começou a pregar-lhes: Hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Jesus Cristo, ele veio para libertar da escravidão todos os escravos do pecado. Ele veio trazer vida, e vida em abundância. O ministério de Cristo Jesus durou 3 anos e meio após o seu batismo. E nesses 3 anos e meio, Jesus curou, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus trouxe as boas novas do Evangelho. E com Jesus veio a salvação, porque não existe outro nome no qual importa que sejamos salvos, somente no nome de Jesus. Só existe salvação se existir a Jesus. Ele mesmo falou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo é a porta que nos guia para o caminho da salvação, é a luz que nos ilumina. Jesus Cristo é o caminho que nos guia para a salvação, e não existe outro. Com Jesus Cristo, ele trouxe vários discípulos que veio para fazer uma grande revolução espiritual, no qual nunca houve na história. Depois do dia de Pentecostes, os discípulos saíram para pregar o evangelho com grande autoridade, levando assim muitos a crerem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que só no nome de Jesus que existe salvação. Porém, teve um de seus discípulos chamado João. E João, ele foi muito perseguido. João, ele foi preso. João foi lançado para uma ilha chamada Ilha de Patmos, e ali ele estava como prisioneiro. E como prisioneiro, ali Jesus se revela a ele. E na revelação de Jesus Cristo, ele escreve o último livro da Bíblia. Ele escreve o livro de Apocalipse. Ele escreve o livro de Revelação, o livro da esperança. O livro que fala do conflito, o grande conflito entre o bem e o mal, que no final o bem será vitorioso. E aqueles que forem fiéis ao Senhor irão morar com Ele para toda a eternidade. E para nós concluirmos, eu convido a você a ler o último livro da Bíblia, a nós lermos o último capítulo e os últimos versículos. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 e 21 diz assim: Aquele que dá testemunho destas palavras afirma: com toda certeza venho rapidamente. Amém. Maranata, vem Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Glória a Deus. Maravilha essa palavra do Senhor. Grande bênçãos são derramadas sobre aqueles que estão estudando. E nós aqui estamos estudando a palavra do Senhor para receber essas bênçãos maravilhosas do Evangelho. E a bênção maior que existe aqui é a nossa salvação, é viver eternamente com o Senhor, é estar com Deus para todo sempre. Bem, meus queridos, chegamos ao fim da nossa segunda aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Que o eterno Deus continue te abençoando ricamente e não se esqueça, busquem ao Senhor e escolha a Jesus.